Primeiro, bom dia para quem é de bom dia, não sei onde vocês estão. Estou em Recife, voltei para minha terra querida, amada. Nossa, estava morrendo de saudade, assim. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Quero agradecer a Carla o convite, né, a visibilidade da gente estar aqui hoje conversando. Eu venho tentando ajudar no que posso, nas postagens no LinkedIn, no Instagram, falando com vocês por inbox também, porque eu sei como esse apoio é importante. Eu tentei o shivering 2 vezes, passei na minha segunda tentativa, e assim, eu precisei também de ajuda de amigos, de pessoas para revisarem os meus essays, pessoas que me deram apoio, gente que eu nem conhecia e que eu fui lá no LinkedIn, mandei uma mensagem, olha, estou tentando o shivering, pode me dar uma força? Pode dar uma lida nas minhas essays? E, então, eu sei que isso faz muita diferença, dá uma confiança, né? Eu me sinto muito grata pelas pessoas que me ajudaram, e claro que eu também tento retribuir da melhor forma, né? Então, estar aqui hoje é uma forma também de estar passando esse conhecimento que me foi passado lá atrás. Lembrando, sempre que a gente faz alguma reunião sobre o shivering, é importante deixar claro que o shivering não aceita mentorias pagas para essa bolsa especificamente. A gente teve já alguns questionamentos sobre isso. James, eu acho que vocês conhecem, que James é o responsável pelo shivering aqui no Brasil. Ele sempre também deixa isso claro nas reuniões. Então, o que a gente tem a rede de alumni, né, o networking das pessoas, como Carla, como eu, que já foram bolsistas e que estão dando uma força, né, que vem aqui falar um pouquinho da experiência Shivering. Então, isso é bem importante, porque o uso de mentorias pagas pode desclassificar, quer dizer, se a pessoa for descoberta, né, utilizando uma mentoria paga, ela será desclassificada do processo. Isso já aconteceu antes, isso aconteceu no meu ano, isso aconteceu agora com essa seleção, né, de pessoas que foram desclassificadas. Então, assim, sendo bem direta nesse início, vocês não precisam de mentorias pagas para passar no Tivni. Vocês têm aí o Brasil Tivni Mentors, que é uma iniciativa que eu também faço parte. Inclusive, o Otávio está aqui prestigiando. O Otávio é uma das pessoas que está comigo, né? Então, mandando um beijo para ele. Que bom que ele conseguiu entrar. E tem toda essa rede de pessoas que estão dispostas a ajudar e a passar o conhecimento em relação ao Shivering. Então, tentem fazer o máximo de conexões com os alunos, alunas, né, pessoas que já foram da Bolsa, para que vocês aprendam mais ou menos como é o modelo Shivering, né, aquilo que a gente está falando da metodologia STAR, das essays. Então, é bem importante que vocês primeiro saibam disso. E, bom, vamos falar sobre mim agora, né, rapidinho. Meu nome é Júlia Poletini, eu sou recifense e fiz parte aí do cohort 2022-2023, né? Então, eu voltei para Recife mês passado, tá bem recente ainda, e foi uma experiência, assim, surreal para mim, tudo que eu aprendi. A minha área de atuação, eu sou advogada, com foco em criminologia, né? Então, minha parte é muito do direito penal. E eu trabalho principalmente com gênero, violência de gênero especificamente, né? Então, violência doméstica, que é a área que eu mais atuo, fazendo advocacy de forma voluntária com mulheres em situação de violência doméstica. Minha área mesmo, assim, a grande área é direitos humanos, então eu já trabalhei com povos originários, justiça de transição, direito à memória e à verdade, mas agora o meu foco vem sendo gênero, principalmente em áreas de conflito, né? Então a gente fala de guerra, a gente fala de pós-ditadura, de decolonialismo, tem, enfim, várias abordagens, né? Quando se fala de gênero, raça, classe, etnia e todas as interseccionalidades. E por que eu quis aplicar para a Bolsa Chivre, né? Bom, para vocês terem uma ideia do meu cenário, né, do meu background, eu nunca tinha feito um mestrado, uma bolsa fora, eu nunca ganhei nada. A minha família, particularmente, não tinha condições de pagar um intercâmbio para mim. Então, quando eu tinha por volta dos meus 18 anos, o meu objetivo era ir para Irlanda. Eu queria ir para Dublin. Todo mundo estava indo para Dublin, então eu tinha um monte de amigos que passou um ano, 6 meses em Dublin.
E era o meu sonho, assim, caramba, eu quero ter essa experiência, eu quero morar fora, eu quero morar sozinha. Mas por questões econômicas, eu nunca consegui realizar isso, né? Então, não tinha de onde tirar mesmo. E teve um belo dia, eu acho que por volta de 2019, foi antes da pandemia, 2019, um amigo meu muito querido chamado Bruno falou comigo, ele tinha tentado o shivering já, e ele disse: Júlia, tu tem o perfil do shivering, por que tu não tenta? E eu, pô, como assim, né? O que é isso? O que é essa bolsa? Eu não sabia de nada, nada, nada. E ele simplesmente disse: não, vê só, eu vou te mandar o site, eu já tentei, né? Mas não passei, e tu tenta, tu vê o que é que dá. E aí, a partir dessa indicação desse amigo, né? E eu acho que muita gente conhece a Bolsa por indicação, porque vê nas redes sociais. E aí, eu lembro até hoje exatamente onde eu estava com ele. Eu estava na Universidade Católica de Pernambuco, onde eu me formei, e a gente estava andando assim. Ele falou, e na hora eu acho que toca muito nessa coisa da autoconfiança da gente, né? De, pô, será que eu tenho capacidade de passar e conseguir uma bolsa internacional? E aí eu vou falar um pouco mais disso também, essa questão da confiança, né, na jornada profissional de vocês, naquilo que vocês realizaram ao longo desse tempo, né, que vocês, enfim, vêm atuando nas áreas respectivas. Mas o fato é que esse meu amigo me indicou a bolsa e eu comecei a ler sobre, né? E eu pensei assim, caramba, pode ser uma oportunidade, porque eu quero fazer um mestrado, eu sabia que queria um mestrado, eu sabia a área que eu queria e sabia também que seria uma oportunidade de vida para mim muito interessante, porque eu nunca tinha conseguido realizar esse sonho de ir para fora do país, ainda mais morar fora um ano e ter acesso aí a tanta coisa, né? Feito o Carla falou, essa mistura de culturas e a oportunidade também de você conhecer outros lugares, né? De ter novas perspectivas, isso tudo me interessou muito. E aí eu tentei a primeira vez e não consegui. Eu acho que faltou autoconhecimento na primeira tentativa. E vou dizer a vocês por quê, né? Só um minuto. Vinícius falou que estava em outro link. Se você puder mandar o link. Deixa eu mandar aqui para você. Acabei de ver. Pronto. Se você puder compartilhar, Vinícius, caso você esteja ainda com acesso lá na outra reunião, porque aí as pessoas migram para cá. Obrigada. Seguindo, gente, estou aqui com o meu café também, porque cá entre nós o café do Reino Unido é horroroso. Para quem gosta de café, ó, não dá. Então, todo dia estou me recuperando aí com minhas doses de cafeína do Brasil, que não tem café melhor no mundo. Bom, e aí voltando, né? Nessa minha primeira tentativa, eu acho que faltou autoconhecimento. Por quê? No Shivering, eu costumo dizer para as pessoas que não tem certo nem tem errado. Então, você sabe da sua trajetória, você sabe quais são os projetos relevantes, você sabe o seu impacto, você sabe no seu trabalho, né, o que você conseguiu realizar, quais foram as conexões que você fez, né, qual iniciativa você teve, né, se você criou uma ONG, se você participou de uma instituição, se você ajudou na elaboração de um projeto de lei, de um projeto de pesquisa a nível regional, nacional, internacional, enfim, né? Então, você que sabe quais são as suas conquistas, não sou eu, não é Carla, nem ninguém que vai dizer, olha, isso aqui é relevante, isso aqui não é relevante. O que interessante, assim, né, que eu considero importantíssimo para o Shivering, mas também para outras bolsas internacionais, é a questão do autoconhecimento. Então, é você refletir mesmo sobre a sua carreira, entender lá atrás o que você fez, o que você vem desenvolvendo, né? Tem muito isso de passado, presente e também futuro, para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar, o que você quer desenvolver com o seu trabalho. Então, é uma questão de fazer uma linha do tempo. E eu vou ser bem sincera para vocês, eu funciono muito bem escrevendo. Pegar um papel e escrever, melhor do que se eu estiver digitando. E aí, na época, eu peguei um papel bem rudimentar, assim, né? Tipo um papel normal, folha A4, e escrevi as experiências que, na minha opinião, eram experiências boas, assim, né? Que eu considerei fortes em relação à minha carreira, e escrevi tudo. Ah,
quando eu tinha 18 anos e entrei na universidade, eu desenvolvi isso aqui e se transformou em tal coisa, e eu tive uma articulação política, uma articulação acadêmica, escrevi tudo. E comecei a olhar, e eu acho que, assim, quando a gente está muito condicionado, né, ao modelo do Brasil, de currículo do Brasil, é aquela coisa. Eu, Júlia, tenho tantas publicações acadêmicas. Eu, Júlia, fiz isso, isso e aquilo. E aí a gente não pensa na questão da STAR, né? Que é aquela metodologiazinha que o Chevening usa e outras bolsas também. É de pensar a situação, né? Situation, task. Então, a tarefa que você teve, a ação, action, e o R de STAR, né? Que é results, resultados. Então, quais foram os resultados? E aí, por exemplo, eu comecei a refletir o que eu considerava relevante. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho 30 publicações acadêmicas. Beleza. Qual a relevância disso? E aí eu pensava, poxa, eu não sei se isso tem muita relevância social. Não que artigos científicos não sejam, tá, gente? Mas, assim, a questão do número, por exemplo, eu tenho uma publicação numa revista Qualis tanto. Tá, mas qual o impacto social disso? Além de aumentar o seu currículo, além de te dar uma certa visibilidade acadêmica, entendem? Então, para mim, foi difícil sair desse modelo do Brasil, que a gente fala muito de número, né? Ah, porque eu faço mestrado numa instituição Qualis tanto, porque eu tenho X publicações, porque eu tenho um networking com uma professora da minha instituição, que é minha amiga. Tá, mas você desenvolveu alguma coisa com essa professora? Quais foram os resultados? Você criou algum grupo de pesquisa? Você fez algum tipo de projeto social? Ou você só conhece tal pessoa? E a gente tem muito isso aqui no Brasil, né? De falar que eu conheço fulaninho e não é bem assim que funciona para o Chevening. Então, para mim, Júlia, oi, posso abrir um claro, parênteses? Assim, então, na minha época não tinha Star, né? Mas pegando um pouco o gancho que você está falando, que eu identifico no meu processo também, eu soube da Bolsa Tivoli pela minha orientadora da graduação, né? Ela que me acompanhou na minha dissertação, ela ficou sabendo de um curso, não era nem sobre o Tivoli, o pessoal da LSE, que é a London School of Economics, que é uma universidade bem conhecida e também acho que no Brasil é bem conhecida aqui no Brasil, né? Foi fazer uma apresentação na UNB. Eu estudei ciência política na UNB, de Universidade de Brasília. E aí eu não estava presente, mas ela foi, pegou alguns materiais, acho que lá eles mencionaram possibilidade de bolsa, dentre elas o programa Tivni, e levaram folhetos também. E aí foi a minha professora que veio falar comigo. Eu já estava assim trabalhando há 3 anos em uma ONG. Eu tinha feito estágio no UNICEF. Depois eu fui para uma ONG bem, estava crescendo muito na época, tinha muita visibilidade e eu fiz a minha dissertação baseado no trabalho dessa ONG, relacionando comunicação com promoção dos direitos da infância. E aí ela falou, cara, olha só esse mestrado aqui em gestão de ONGs. Por que que você não tenta, tal? E aí o que acontece? Aí que eu vou puxar o gancho para o que a Júlia está falando. Apesar de eu, naquela época, assim, eu já tinha entendido que era isso que eu queria fazer, eu quero trabalhar com impacto, eu quero trabalhar com ONG, eu quero trabalhar na área social, eu ainda não me sentia seguro o suficiente para falar o que que eu quero, assim, pensar nos meus próximos passos. Eu queria ter mais experiência profissional antes de ir para o mestrado, né? Então, isso foi uma coisa que eu pensei para mim mesma. Então, eu esperei um pouquinho mais, eu não fui logo direto da graduação para tentar. Eu esperei uns 2 ou 3 anos para me candidatar e fui amadurecendo. E aí, o que que aconteceu? Acabou que eu nem fui para esse mestrado porque eu achei assim, cara, gestão de ONG é uma coisa tão assim, vamos dizer, assim, poderia até estar enganada, mas eu pensei, assim, eu queria ter uma visão mais ampla sobre desenvolvimento.
E aí eu fui conversar com algumas pessoas, pedi indicações de outros lugares, e me indicaram que eu estudei na mesma universidade, né? Mas foi num instituto dentro da universidade que chama IDS, que é Institute of Development Studies, que é o primeiro instituto de estudos de desenvolvimento do mundo. Então, assim, e aí eu fui pesquisar e encontrei um mestrado chama Governance and Development. Como eu tinha formação em ciência política, isso aí está ligado muito com a minha área. E eu queria muito entender, assim, aprofundar os meus conhecimentos sobre a relação de sociedade civil com o Estado. Então, o curso caiu como uma luva, porque eu queria. Mas eu só tive essa maturidade de entender isso, que era isso que eu queria estudar, era isso, para isso que eu queria direcionar, porque eu resolvi esperar um pouco mais. Então, assim, eu reforço mesmo, né, o que a Júlia está dizendo. Eu acho que esse autoconhecimento, essa maturidade, a gente tem muita clareza do que a gente quer, do que a gente pretende trazer de volta para o Brasil, porque é importante, a gente é obrigado a voltar. Quer dizer, na minha época era, né? Não sei. A gente, na época, eu acho que ainda assim, é obrigado a voltar a ficar pelo menos 2 anos no Brasil, porque a gente tem que trazer de volta para o nosso país o que a gente ganhou lá. A ideia é essa, né? Promover essa troca. E então, quando eu fui fazer a minha candidatura, eu estava tão segura, eu não sei explicar para vocês, mas na hora que eu entreguei os papéis, eu falei assim: eu vou conseguir essa bolsa. Eu tinha essa sensação. E eu só me candidatei uma vez. E não tive mentoria, não tive nada, não tive ajuda de ninguém. Mas eu acho que o que fez muita diferença foi essa segurança, né? E eu também tive boas cartas de recomendação. Então, e eu não sou acadêmica, gente, eu não gosto assim nunca tinha publicado nenhum paper. E só mais uma coisa, que eu entendo, a boa parte dos mestrados da Inglaterra, eles são mais voltados para o mercado de trabalho. Então não tem isso que a Júlia está falando do acadêmico, tipo, não pense que se você não é uma pessoa muito acadêmica, não se preocupe, porque a pegada do mestrado lá é mais mercado de trabalho. Quem quer seguir uma carreira acadêmica vai para o doutorado, né? Tanto que o meu mestrado, existem mestrados de 2 anos, mas a maioria dos mestrados lá é de 1 ano, que é justamente assim, ele é direcionado muito para o mercado de trabalho. Então, era exatamente o que eu queria. Foi muito, muito legal. Então, assim, só para reforçar o que a Júlia está falando e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Obrigada, Carla. É realmente, assim, muito importante pensar por esse lado, né? Que no Brasil a gente tem um funcionamento e no Reino Unido, né, em outros países da Europa é bem diferente. Para mim, esse impacto foi, assim, surreal, ainda durante o processo de aplicação. E eu vou continuar falando um pouquinho sobre o processo de aplicação. Eu vi que a gente já, daqui a pouco dá meia horinha, e aí eu quero abrir para perguntas também, né? A gente tinha combinado isso. Se vocês quiserem escrever aqui no chat, a Carla também vai dar uma olhadinha nas perguntas e aí, na sequência, a gente responde também algumas das dúvidas de vocês. Eu vou falar bem rapidamente sobre o processo seletivo, né? Entendo que tem pessoas aqui que já tentaram a bolsa mais de uma vez, então tem uma noção de como funciona o shivering. Tem gente aqui que nunca tentou, tem gente que está na primeira tentativa ou que tentou uma vez e acabou desistindo, tem de tudo, né? Então, eu vou tentar ser objetiva e muita coisa vocês acham no site oficial da Bolsa. Em relação a isso, falando das essays, explicando das essays, o que acontece é que o site do Shivering é todo em inglês, então talvez para algumas pessoas seja um pouquinho complicado, mas tem tudo lá, falando das competências, falando como é o processo seletivo, em relação aos prazos. Então, por exemplo, vocês podem entrar no perfil do Instagram, Shivering FCDO, e vocês vão achar, vou até colocar aqui no chat, vocês podem seguir a página também no LinkedIn. Eu particularmente acho as redes sociais do Shivering muito boas, assim, porque são bem explicativas. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, tanto eu quanto colegas, né, que conseguiram a bolsa agora ou que já se formaram, a gente recebe algumas perguntas do tipo: Júlia, qual é o prazo do Shivering? Fulano, até quando eu posso me inscrever?
E assim, esse tipo de informação vocês conseguem muito, muito facilmente. E aí é importante que quando vocês falem com alguém, seja mais assim, olha, como foi a sua experiência, né? Porque isso é algo muito particular. Eu acho que essa é uma pergunta bem rica, né? Perguntando, por exemplo, pode dar uma olhadinha aqui nas minhas essays? É porque outras informações vocês conseguem. E aí, não deixam, né, por exemplo, o inbox dos meus colegas sobrecarregados com perguntas que, assim, eu, sinceramente, às vezes eu nem respondo para priorizar alguém que traz uma pergunta mais, digamos, mais voltada mesmo a algo pessoal, né? Júlia, tem um exemplo X aqui, eu estou em dúvida. Você considera isso liderança ou networking, blá, blá, blá? Aí eu vou lá, escrevo. Então, eu acho importante, assim, também vocês terem uma noção básica do processo, né? Se eu não me engano, eu acho que as inscrições vão até o dia 7 de novembro. Esse ano começou um pouquinho mais tarde. Gente, deixa eu só pegar minha cachorrinha aqui, que ela tá chorando. Um segundo. Pronto, voltei. Deixa eu abrir aqui meu vídeo. Desculpem. É porque ela é muito... Aqui. Ela quer ficar comigo o tempo todo e aí, cachorra de colo. Vamos lá. Bom, e aí o Shivni, ele tem duas etapas, né? A primeira etapa fala sobre a sua história, de forma escrita, então são as essays, são 4 competências: liderança, networking, plano de estudo e plano de carreira. O que eu posso falar, assim, tipo um overall, né? Do que vocês podem abordar e ser interessante nessas 4 competências. Falem sobre o porquê de vocês terem esse objetivo de estudar no UK. O Shivni, né, é um programa que ele vem falar de diplomacia entre vários países e o Reino Unido. Então, é um programa que busca grandes líderes de várias áreas para ir até o Reino Unido, levar conhecimento para eles lá também. Então, eu vou dar um exemplo prático sobre a minha área, né? Gênero. Quando eu estava escrevendo as essays, eu parei alguns dias, algumas semanas até, para estudar o cenário de gênero no Reino Unido. O que se tem de novo, o que está faltando, o que vem sendo discutido, se tem alguma legislação que, por exemplo, pode ser melhorada, se tem algum projeto que eu gostaria de participar, ou que talvez com a minha experiência nessa área eu pudesse trabalhar em conjunto com o governo do Reino Unido. Então, muita gente, por exemplo, eu li algumas essays de pessoas que esqueceram, e isso é muito frequente, de fazer uma conexão com o UK. Não basta você apresentar a sua experiência. Isso pode ser uma experiência de liderança, uma experiência de networking. Você tem que explicar por que eu, que sou o grande líder na minha área X, quero ir para o Reino Unido, né? Para a Inglaterra, para a Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte. E o que eu posso proporcionar para esta instituição, por exemplo, Sussex, né? Que eu também esqueci de falar isso, que o meu mestrado também foi em Sussex, assim como o de Carla. O meu mestrado, ele se chama Gender, Violence and Conflict, justamente porque eu trabalho com questões de violência de gênero, então foi um mestrado bem específico. Esse mestrado não está vinculado ao IDS, mas à Escola de Global Studies. Então, esqueci de falar isso no início também, durante a apresentação, mas só para vocês terem uma ideia. E aí, o que eu poderia levar da minha experiência para Sussex, para Brighton, né? Morei em Brighton 1 ano. Para a Inglaterra, para o UK no geral. Então, muita gente acaba esquecendo dessa questão diplomática, que é o que a gente chama de win-win. Eu quero a bolsa, mas vocês também vão ganhar algo com a minha presença no UK, com a minha liderança, com as minhas conexões, com a minha capacidade de trabalhar com essa área, né, com as minhas skills. Então, não esqueçam de, nas 4 essays, vocês falarem disso do UK. Porque, assim, gente, é algo que eu vejo, e até com as pessoas que estão comigo na mentoria. Otávio está aqui também, sabe que eu falo isso, que eu considero importante.
não esqueçam de fazer essa conexão diplomática, porque muita gente quer uma bolsa, muita gente quer a oportunidade de estudar fora, mas o Chevening quer pessoas interessadas no cenário do Reino Unido. Quer que vocês saibam o que está acontecendo lá, o que pode ser melhorado, de que forma vocês podem atuar no Reino Unido. Algo que eu também venho percebendo no geral, né, de tudo que eu leio, assim, das pessoas que me mandam, que eu faço comentários, na competência, né, na essay, na verdade, de study plan, que é a essay que você explica o que você quer fazer no Reino Unido, né, qual a sua universidade, qual o seu curso, não esqueçam de explicar o porquê de uma forma que não seja genérica. Então, tem muita gente dizendo assim: ah, eu quero estudar em Oxford porque é a melhor universidade do mundo nesse curso. Exemplo. Acontece que isso é muito raso e a pessoa que está lendo a sua essay vai pensar assim: poxa, não se deu nem o trabalho de entrar no site da universidade, ler qual é, por exemplo, a carga horária do curso, se é um curso mais prático, se é um curso mais teórico, quais são os professores e professoras que estão ali ensinando, se tem alguma atividade extracurricular, se tem algum projeto de extensão, algum projeto de pesquisa que você quer fazer parte. Se, por exemplo, o seu curso X na Universidade X tem algum tipo de convênio para estágio, né, que a gente chama de placement, para trabalhar por 3 meses, geralmente é o tempo desses estágios para dissertação, na ONU, em alguma instituição lá do Reino Unido. Então, isso tudo vocês têm que estudar o curso. Não basta dizer que você quer ir para a LSE porque você quer morar em Londres. O que muita gente quer mesmo. Londres é uma cidade linda. Eu fiquei muito na dúvida em relação a LSE, era a minha primeira opção, depois eu troquei para Sussex e não me arrependo, mas fiquei muito na dúvida porque realmente Londres é um lugar lindo, é um lugar muito cultural. Mas nas minhas essays eu não escrevi isso. Eu falei que queria ir para Sussex, por exemplo, porque era uma universidade que tinha um programa de pesquisa nessa minha área, que tinha um professor, uma professora que trabalhava especificamente com aquilo que eu no Brasil já venho trabalhando há um tempo. Então, que eu queria mostrar as minhas pesquisas do Brasil, a minha atuação no Brasil, para essa comunidade acadêmica. Então, assim, tem muita coisa que vocês conseguem pensar para além do mas é porque essa universidade de Glasgow, de Edinburgh, é a quinta melhor do mundo na área de saúde. Isso é muito vago, né? Então, assim, para a pessoa que está lendo as essays de vocês, essa pessoa tem que pensar o seguinte: esse candidato, essa candidata sabe do Reino Unido, tem conhecimento das universidades, estudou muito, e o porquê de querer estar aqui, essa pessoa vale a pena a gente chamar para uma entrevista. Então, vocês têm que conquistar, digamos assim, o leitor, a leitora que está lendo a carta de vocês. As essays, elas são lidas lá no UK. Então, lá no Reino Unido tem um grupo de pessoas do Chevening que fazem a leitura dessa carta, né? Um grupo que faz essa leitura. E a partir disso, essas pessoas mandam para cada país, né? Porque vocês sabem que o Chevening oferece vagas para o Brasil, mas para N outros países. E essas pessoas lá do UK vão ler essas essays e vão mandar as melhores para o Brasil, para o Uruguai, para a Índia, para a África do Sul, enfim. E aí, aqui no Brasil, já tendo, digamos, esse filtro que vem lá do Reino Unido, as pessoas do Chevening do Brasil vão ler essas cartas que foram selecionadas, as pessoas do Chevening da África do Sul vão ler as cartas que já foram filtradas e vão chamar as melhores para a entrevista. Ou seja, tem um filtro geral que começa lá do UK, volta para o Brasil, aqui tem um filtro específico, né, do Brasil, e aí, na sequência, as pessoas que sobrevivem, digamos, a esses dois filtros são chamadas para a entrevista.
Então, o que é que aquela pessoa que está ali no UK lendo as cartas de vocês quer? Coerência com o Reino Unido, interesse no Reino Unido, competências que podem ser interessantes para o Reino Unido, e não se esqueçam disso. Porque, por exemplo, tem muita gente com experiências ótimas, maravilhosas, e aí no final não explica o que quer fazer no Reino Unido, o que se vê fazendo, né? Se tem o objetivo de fazer algum projeto, de ter algum tipo de networking com alguma pessoa lá do UK. Na época eu falei que queria trabalhar com algumas instituições do Reino Unido, que estão no Reino Unido, que trabalham com a questão de gênero. Então, por exemplo, a gente tem lá no UK a Anistia Internacional. Quem trabalha com direitos humanos, pô, quero ter a experiência de trabalhar com a Anistia Internacional, já coloca na essa. E exemplo, né? Porque é lógico que cada pessoa vai saber o que se adequa melhor ao seu perfil. Mas o fato é que tem muita coisa para vocês explorarem dentro desse universo, né, de essay, e deixando sempre claro que você escolheu essa bolsa porque você tem um interesse no Reino Unido. É o governo do Reino Unido que está oferecendo essa bolsa. Então, eu sei que para outros processos seletivos, você não precisa trazer tanto esse interesse em relação a um país, em relação às políticas governamentais desse país. Mas, falando de Chevening, isso é muito claro, é muito forte, e muita gente boa fica para trás porque não consegue fazer essas conexões. Então, eu acho assim que a dica principal de hoje para vocês é essa, e eu consigo desenrolar melhor. Mas, Carla, não sei, já quer começar a responder algumas perguntas? Talvez eu tenha me alongado Sim, um pouco. assim, pessoal, não sei a disponibilidade de vocês, mas como realmente, enfim, hoje a gente tem agora 42 pessoas, a gente teve mais de 80 inscritos, né? Talvez esse probleminha do link tenha prejudicado um pouco. Então, eu conversei com a Júlia antes, a gente vai ficar gravado, sim, está sendo gravado. Mas, de qualquer forma, eu tinha disponibilidade, a Júlia também, de ficar um pouquinho mais. Então, quem puder, a gente deve ficar mais ou menos até meio-dia e meia, tem mais uns 45 minutos, se precisar, né? Se tiver muita pergunta, a gente fica até meio-dia e meia, tá bom? É, e está sendo gravado também. Vou compartilhar com todas as pessoas que se inscreveram, para ajudar. A gente já recebeu algumas perguntas aqui, Júlia, não foram muitas ainda, então acho que já dá para a gente ir respondendo, aí depois você pode ir complementando, e se alguém tiver mais perguntas, vai colocando aqui no chat, tá? Alguém denominado Orquestra Ouro Preto tem a dúvida se é possível acumular bolsas, né? Tivne e bolsas da própria universidade ou alguma outra, enfim. Tá. Você quer que eu te fale mais de uma ou você prefere responder uma de cada vez? Eu acho que uma de cada vez, porque às vezes são muito diferentes, né? Ai, que Aham. legal, a gente tem uma pessoa de Moçambique aqui. Sim, Bem-vindo, Geraldo. que legal, acabei de ver. Bem-vindo, obrigada por estar aqui nos prestigiando. Bom, deixa eu ver, tá? É possível sim acumular, mas o que acontece? O Chevening, na verdade, tem alguns patrocinadores em cada país, tá? Então, aqui no Brasil, nós temos alguns escritórios, por exemplo, de advocacia, que patrocinam com alguns fundos algumas bolsas. Por exemplo, nós temos o escritório Pinheiro Neto, que dá um valor X ao Chevening todo ano e diz assim: olha, um dos bolsistas vai ser bolsista também Pinheiro Neto. Então, o Chevening meio que recebe um dinheiro voltado a algumas bolsas, né? Não são muitas, mas, por exemplo, a gente tem aqui a Fundação Lehman, em parceria com o Chevening, e aí tem pessoas que são bolsistas, Chevening e Lehman. Ah, Júlia, mas isso tem diferença? Na realidade, não. O que é que acontece? Essa pessoa recebe uma carta dizendo: Fulano conseguiu a bolsa tal, vai estudar em tal universidade,
com o apoio da Fundação Lehman. E é isso. Não quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro, não quer dizer que vai ter alguma mudança muito substancial. O que vai acontecer é que você também vai ser vinculado ou vinculada à Fundação Lehman. Então, você também está no networking, né, digamos assim, da Fundação Lehman. Você também está no grupo de networking do Pinheiro Neto Advogados, um exemplo. Então, é meio que assim, a sua rede ela se expande um pouco mais para além da bolha Chevening. E também tem algumas instituições do UK que ajudam nesse financiamento. A gente tem a Mansion House, lá no Reino Unido, em Londres, que ajuda e geralmente oferece uma bolsa. Então, por exemplo, no meu cohort, André, ele conseguiu Chevening Mansion House e ele ia para muitos eventos da Mansion House. Ele também se encontrou com o prefeito de Londres, foi para um evento bem chique, assim, porque se interessaram pelo perfil dele, pela área dele de atuação, é muito isso, né? Ah, tem alguém que trabalhe com bolsa de valores, por exemplo, e aí tem tal pessoa. Tá, a gente quer essa pessoa que trabalha com isso para integrar o nosso quadro de bolsistas. E aí, essa instituição por fora patrocina esse aluno, aluna do Chevening. As universidades oferecem também algumas bolsas em parceria com o Chevening. No meu ano, uma das minhas colegas de cohort conseguiu uma bolsa da Universidade de Sussex. Então, o que é que aconteceu? Sussex não cobrou a tuition, o que é tuition? É o valor do mestrado, né? É o valor do curso inteiro, anual. Aquele valor em libras. E aí, essa pessoa, ela recebeu uma isenção da tuition. Então, o Chevening não precisou pagar a tuition de Sussex para essa pessoa específica, mas pagava o valor mensal, né, de custo de vida, de transporte, o valor da bolsa mensal, só isso. Ah, mas mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Não. Não ganhou mais dinheiro e também não lembro dela ter participado de nada de Sussex, assim, especificamente. Mas foi uma forma de Sussex participar da escolha, né, dessa pessoa como bolsista. Não sei se eu esclareci. Eu acho, e aí no caso quem fez a pergunta pode falar, queria saber se tem assim outras bolsas, por exemplo, né, que não tem nada a ver com o Chevening, e se a pessoa pode ter duas bolsas. E assim, isso talvez não tenha a ver diretamente com a pergunta, mas assim, gente, a bolsa dá, tá? Você não vai viver luxo. Na minha época, pelo menos, a minha bolsa não cobria passagem aérea. Pagava tuition, pagava todo mês um valor X e dava um a mais para a chegada, para a gente comprar roupa de frio, comprar coisas para casa, livro, enfim, coisas que precisasse para morar. Mas assim, hoje eu sei que paga passagem, né? Paga tudo e dá. Né? O dinheiro, pelo menos na minha época, foi bem suficiente, assim, deu para viver, não é com luxo, com nada, vida de estudante mesmo, mas dá para pagar, dá para comer, dá para, enfim, até tomar umas pints, assim, de vez em quando. O que eu sei de bolsas da universidade, assim, algumas universidades oferecem oportunidade de estágio ou de integrar algum projeto. Então, por exemplo, um dos meus colegas conseguiu participar de um projeto da universidade como pesquisador e ele ganhava por mês 400 libras. Não é fácil esse tipo de oportunidade, assim, eu não vou dizer, ai, gente, todo mundo consegue, porque é algo muito nichado, ou seja, vai depender da sua área de atuação, e depende muito do que a universidade está ofertando no momento. No caso dele, tinha essa pesquisa em aberto e ele conseguiu participar da pesquisa e ele ganhava da universidade 400 libras por mês.
eu não tenho muito conhecimento de bolsas por fora. O que eu sei são oportunidades de trabalho com a universidade, de trabalhos part-time, ou seja, trabalhos que você pode trabalhar até 20 horas por semana. O nosso visto, ele é um visto de estudante, então, durante a época de aula, ou seja, até você terminar o mestrado, você só pode trabalhar 20 horas semanais. Se for mais do que isso, infelizmente você não consegue. Então, tem uma dificuldade de conseguir trabalhos no Reino Unido por conta disso, porque muitos trabalhos querem, por exemplo, 25 horas, pelo menos 25, e a gente só pode 20 por conta do visto. Então, quem fica depois, né? Porque vou explicar algo para vocês. A bolsa, ela dura um ano. Então, é de setembro de um ano, né, do ano de ingresso, de setembro do ano de ingresso até setembro, né, do ano seguinte. Então, a bolsa, ela dura um ano. Os vistos geralmente duram até janeiro, ou seja, esse período de setembro até janeiro, você pode ficar no Reino Unido. Se você quiser continuar, tudo bem, mas sem bolsa, porque a bolsa eventualmente vai acabar. E aí, a partir de outubro, porque em setembro você termina todas as obrigações com a universidade, a partir de outubro você pode trabalhar full time, ou seja, o que antes eram 20 horas passam a ser 40 horas, mas só a partir de outubro. Então, se você está lá fazendo, estudando, né, normal, e você conseguir uma oportunidade de trabalho de 10 horas semanais, de 20 horas semanais, tranquilo. Você pode trabalhar, você pode conseguir algo. Mas se for algo além dessas 20 horas, só a partir de outubro. E Júlia, tá, janeiro, acaba o visto, e aí? E aí vocês têm que voltar. Não tem como ficar depois do visto, não tem, né? É uma regra da Bolsa, feito o Carla falou. O Stevening paga tanto a passagem de ida como a passagem de volta. A passagem de volta, você vai dizer qual é a data que você quer ir. Tem um prazo. Por exemplo, o meu prazo era até o final de julho deste ano, né? Eu acho que era 31 de julho para dizer quando eu queria voltar. Como eu não conseguia emprego, e olhe que eu tentei muito, mas eu não consegui emprego nenhum, seria inviável continuar no Reino Unido sem a bolsa. Então, eu tive que marcar a minha passagem para setembro. E aí, em julho, eu mandei um e-mail, porque o Chibrin tem uma empresa que organiza isso das passagens, e eu falei que queria ir no dia 27 de setembro, porque eu já teria entregue a minha dissertação e não teria mais nenhum compromisso a cumprir. E dia 27 foi emitida a minha passagem. Mas se eu tivesse dito que queria ir em outubro, sem problemas. Se eu tivesse dito que queria ir em novembro, dezembro, janeiro, sem problemas. A passagem vai ser emitida na data que você quiser, mas a bolsa termina em setembro. E aí, depois disso, é você por conta própria. Então, é É, para passar, né? isso, vamos para a próxima. O Vinícius perguntou que ele já ouviu falar que a recomendação é trazer para as essays os feitos mais recentes. E ele está perguntando se faz sentido focar na hora de escrever nos feitos mais recentes ou se pode abordar feitos anteriores. Tá. Excelente pergunta, Vinícius. O que é interessante? A gente pensar numa ordem cronológica, certo? Então, a gente vai estar falando desde o início da sua carreira, o que você considera relevante, até os dias atuais. E é aquilo que eu falei para vocês. Eu fiz um brainstorming, né? Ou seja, peguei tudo, escrevi literalmente num papel e comecei a pensar no que era mais forte. Confesso a vocês que não pensei muito nisso de tempo. Ah, só as coisas mais recentes. Por quê? Porque o Steven, ele fala muito de progressão de carreira. O que é essa progressão? Ah, eu comecei, por exemplo, como diretora
do diretório acadêmico da minha universidade e depois de um tempo eu consegui um cargo como professora. Isso mostra uma progressão de carreira, mostra que você começou de algum lugar e você conseguiu se desenvolver, que você conseguiu crescer naquele ambiente. Então, eu acho muito importante mostrar, pelo menos, um pouco desse seu início de carreira. O que você começou fazendo, quais foram as primeiras conquistas. E aí, por exemplo, vamos lá, seguindo uma ordem cronológica, você tem 2019, aí depois você fala algo em 2020, 2021, ou pula para 2020, desculpa, 2023, né? Para o momento presente. Então, o que eu quero dizer? Não comecem escrevendo uma experiência recente e depois vocês colocam experiências anteriores que talvez sejam mais fracas. Porque o objetivo das essays é mostrar como você vem crescendo na sua carreira de liderança, né? Então, assim, você vai mostrar uma progressão realmente, as escadinhas, mas é claro que se você tem 10 experiências relevantes, você vai escolher 5 e falar bem das 5. Júlia, não é melhor falar de várias experiências? Eu acho o seguinte, por exemplo, a minha área é gênero. Falei para vocês. Eu tenho experiência com povos originários, direito ambiental, direito à memória e à verdade. Claro que essas experiências têm relação com gênero, porém, eu não trabalhei com gênero nesses exemplos. Então, o que é que eu pensei? Como eu estou falando de gênero, eu vou pensar em experiências da minha carreira que fazem sentido com essa área, ou que pelo menos tenham uma relação mínima, porque aí a pessoa que está lendo vai entender o meu interesse por essa área, vai entender que eu venho desenvolvendo várias coisas e que eu venho tendo crescimentos significativos na área de gênero, que é o que eu quero. Então, eu vejo muita gente também querendo falar muito, trazer muitos exemplos e só joga nas essas, sabe? Ah, eu fui diretora de tal lugar, mas aí não usa a metodologia STAR para explicar os resultados. Então, aquela informação ali vai ser completamente inútil e irrelevante, porque quem está lendo não vai ter noção, né, da dimensão dos seus resultados, dos impactos sociais que aquela experiência teve. Então, na minha visão, né, é melhor você falar 3, 4 experiências dentro de uma essay e falar bem, trazer os resultados, do que você querer escrever muito e não explicar nada. Então, eu acho que é isso, em relação à pergunta de Vinícius. Vamos ver. O Vinícius, continuando, ele complementou a pergunta, Tá. querendo saber se é necessário apresentar dados ou se pode apresentar informações regionais. Que ele percebe as essays como uma conversa e não um pré-projeto. Me corrija se estiver errado. Tá. Outra coisa que a gente do Brasil, assim, tem muito isso, né? Porque os processos seletivos para ingressar num mestrado e em um doutorado no Brasil são através de pré-projetos. E eu tinha essa dúvida também. Nossa, será que eu tenho que fazer um pré-projeto, mostrar o que eu quero estudar, mostrar qual vai ser o tema da minha dissertação? E não. Eu cheguei no UK sem saber sobre o que seria a minha dissertação. Eu descobri isso meses depois. E aí, Vinícius, sobre a tua pergunta, no Study Plan, que é a essay específica sobre plano de estudo, você vai falar das suas áreas de atuação, sobre o que você quer pesquisar no Reino Unido. Então, por exemplo, eu falei que queria pesquisar sobre gênero e que eu tenho uma experiência na Lei Maria da Penha e na Lei de Feminicídio do Brasil, que são leis relevantes para a minha área, e que o Reino Unido não tem uma lei de feminicídio. Isso eu considerei um gap, né? Uma lacuna que eu gostaria de trazer inovações. Então, eu escrevi sobre isso, mas em nenhum momento eu falei de pré-projeto, de nada nessa área. Sobre dados nas essays, o que é importante? É importante você ser específico.
Então, por exemplo, você criou um projeto de pesquisa, escreve o nome do projeto de pesquisa, você tem uma articulação política com um deputado, com um vereador que seja. Aí você escreve o nome dessa pessoa. Você fez um projeto que impactou pessoas na sua área. Quantas pessoas em média? Você pode colocar lá, 500 pessoas foram impactadas, 10 pessoas foram impactadas. Por quê? Através desses números, a pessoa que está lendo as suas essays vai ter uma noção de quantas pessoas, né, do impacto realmente do seu trabalho. Então, eu acho importante trazer esses dados, claro que sem deixar tudo muito cansativo, né, muito extenso, mas a depender do dado é importante porque ele vai trazer uma especificidade, né, vai deixar, digamos assim, o cenário mais organizado, né? Se você só fala, um grupo de pesquisa, uma pessoa aleatória e teve um impacto social, é algo raso. Mas se você explica que o grupo de pesquisa tem nome, que o impacto foi de tantas pessoas, eu acho que já traz uma noção para quem está lendo do tamanho, né, do teu projeto. Então, eu não sei se eu respondi. Vamos lá, Só um passar. minuto. Vamos Tá, lá. A Larissa perguntou. Eu vou fazer a da Larissa agora, que é diferente. Depois eu vou fazer duas que eu acho que estão meio relacionadas, tá? A Larissa combinado. perguntou para você, pediu para você pontuar objetivamente o que caracteriza um exemplo de networking e um de liderança. Perfeito, tá. Gente, se eu estiver falando demais, assim, de forma prolixa, por favor, podem falar no chat, tá? Porque, assim, eu sei que tem gente que já tem uma noção, mas também tem outras pessoas que estão vindo, assim, meio que zeradas. Então, eu estou tentando dar mais exemplos para facilitar para quem ainda está meio perdido, perdida. Mas vamos lá. A pergunta de Larissa é excelente, porque eu tinha essa dúvida e para mim foi, no início, gente, foi muito difícil fazer essa separação de liderança e networking, tá? Foi bem difícil, falando por mim. Eu acho que foi a minha maior dificuldade na escrita das essays. E aí, o que é que eu acho legal? Vocês peguem um papel, qualquer papel, pode ser um papel assim, uma canetinha, ou tem gente que gosta de iPad, né? No iPad, no computador, que seja. Escrevam todas as experiências de vocês, todas, não só as experiências, como também os resultados. Porque através dos resultados, vocês vão entender se é liderança ou se é networking, né? Vamos lá. O que eu considero liderança? Liderança fala muito da sua autonomia para projetos, fala muito do seu destaque profissional individualmente. Então, por exemplo, eu recebi um prêmio, esse é um exemplo real, né? Porque Larissa pediu exemplos. Eu consegui um prêmio do Estado de Pernambuco e da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco relacionado a estudos de gênero, porque eu escrevi um trabalho sobre violência psicológica contra a mulher. Conseguindo esse prêmio, vocês acham o quê? Que seria networking? Não seria bem um networking, porque foi um reconhecimento do meu trabalho, das minhas conquistas pessoais, do meu projeto, daquilo que eu venho estudando. Então, é muito mais o eu, Júlia, a minha atuação. Então, é algum tipo de prêmio, é algum reconhecimento diverso, assim, às vezes é algo dentro da sua universidade, do seu trabalho, que você ganha por conta dos resultados, né, dos frutos daquilo que você vem desenvolvendo. E networking, na minha visão, é muito aquilo que tem conexão com as pessoas. É aquilo que você faz com outras, né? Com um grupo, com outros pesquisadores, com pessoas que trabalham com você. Então, por exemplo, eu citei em networking uma obra que eu escrevi sobre violência contra a mulher na pandemia, sendo que nessa obra eu consegui articular com pessoas dentro do CNJ, com pessoas que trabalham no Ministério da Justiça, para que participassem dessa obra. Então, vejam, não é uma coisa, não é um prêmio meu, é um trabalho que está envolvendo outras pessoas que eu consegui, através da minha rede, contactar
e que participaram desse projeto por iniciativa minha. Então, foi a minha capacidade de networking, a minha skill de networking. Então, às vezes, é um grupo de pesquisa que você funda com outras pessoas. Mas se você está fundando esse grupo de pesquisa sozinho, sozinha, eu acredito que seja mais liderança, né? Porque é uma coisa que você está ali de forma autônoma, com a sua autonomia fazendo. Então, claro que é uma linha tênue. O que eu posso considerar networking, vocês podem considerar de outra forma, né? Depende muito do exemplo, mas eu faria esse exercício de ver os resultados. É um resultado individual, por exemplo, é um prêmio para mim, então entra muito mais em liderança. É algo que envolve outras pessoas, então acredito que talvez esteja mais ligado a networking.